Olá pessoal, meu nome é Patrícia, eu sou do Ateliê Biscoitista daqui de Pirassununga, tá? E hoje eu vim ensinar para vocês esses biscoitos decorados, personalizados de Natal, tá? E eu vou ensinar toda a técnica hoje do glacê real, o processo de divisão, o processo de secagem, de transferência, de como eu manter uma produção com os biscoitos iguais, tá? E para a massa, acesse esse vídeo, esse link aqui, que tem a massa completa ensinando a técnica correta de como trabalhar com a massa para poder a gente fazer a decoração aqui de Natal. Espero que vocês gostem do vídeo e bora pro vídeo. Vamos aí aprender bastante biscoitos decorados nesse Natal para a gente vender ou presentear todos os nossos amigos e família. Pessoal, então aqui eu vou bater o glacê real. Então aqui tenho meio quilo de glacê, tá? Para 1 quilo, né, que eu bato em grande quantidade, eu uso 180 ml de água, tá? E aí, como eu vou bater metade, então vai ser um pouco a menos, tá? E o que eu faço? Essa água que eu vou diluir a glucose, eu nunca coloco de uma vez, tá? Às vezes o tempo, né, interfere muito, né? Hoje às vezes está um pouco mais úmido ou está um pouco mais seco. Então, às vezes o glacê real eu não vou precisar de usar tudo isso, devido principalmente ao tempo, né, a temperatura, isso tudo influencia, tá? Então, o que eu faço? Uma técnica para não dar errado na hora que eu vou bater o meu glacê real. O que eu uso no meu glacê? Eu uso a glucose líquida, tá? Eu uso essa da Marve. Então, aqui eu uso uma colher de sopa, tá? Aí a água aqui, ela tá aquecida, tá morninha, tá? Eu vou usar essa água aquecida. Eu molho a colher na água e eu vou usar aqui uma colher bem cheia de glucose, tá? Olha. Colher bem cheinha de glucose. Vou colocar aqui na minha água e vou dissolver essa glucose aqui, tá? Nessa água. Então aqui a minha glucose tá bem dissolvida na minha água, tá? E eu não vou virar no meu glacê. Eu tenho meio quilo, né? Ou 1 quilo, a quantidade que eu uso com a 180 ml. Mas como eu vou bater meio quilo, o que eu faço? Mesmo batendo 1 quilo, tá? Eu vou colocar aos poucos, tá? Aí coloco um pouquinho. Aí venho aqui com uma espátula e vou agregando essa água no meu pó, tá? E eu vou mostrar para vocês como ele vai ficar bem firme. Daí, eu não fico presa também a quantidades, porque eu posso bater só um pouquinho de glacê real, tá? Ou bater o pacote todo, conforme a minha necessidade para uso naquele momento. Olha o meu glacê, tá vendo? Eu não usei toda a água, tô pondo aos poucos. Então agora eu vou colocando de colher em colher. Vou dando uma mexidinha aqui, até dissolver todo esse pó, tá? Pronto, ele ficou assim, tá? Eu vou bater ele assim por 1 minuto na velocidade baixa e 7 minutos na velocidade alta. Então aqui, pessoal, o processo, né, do glacê real está pronto, tá? Então é assim que ele vai ficar depois de batido. Ele fica muito firme, tá? Olha. Eu gosto de bater assim firminho, tá bom? Olha, um ponto de bico, de picos, ó, bem firminho, tá? Daí, o que eu faço agora, né? Eu vou colocar, eu tenho que colocar numa vasilha esse glacê real e para que ele não endureça, né? Eu consiga trabalhar com ele, o que eu vou fazer aqui, né? Eu coloco numa vasilha assim, tá?
Vamos lá. Só que, não sei se vocês percebem, a batedeira, ela dá uma jogadinha de glacê real nas beiradinhas. Eu não pego esse cantinho, tá? Porque senão ele vai formar gruminhos, né, na hora de fluir, e pode dar, assim, um trabalho não tão legal. Pode entupir também a manga, tá? Pode ver, o glacê fica muito bonito, fofinho. E o que eu posso fazer aqui com a conservação do meu glacê real? O glacê real, eu posso manter ele até 7 dias fora da geladeira, tá? Do jeitinho que agora, da técnica aqui que eu vou fazer com o plástico filme, daí ele fica 7 dias que dá para utilizar. Mas tem como congelar esse glacê real também, tá? Da mesma forma aqui que a gente vai fazer, daí a gente leva para a geladeira, para o congelador, dá para congelar aí por uns 3 meses. Aí depois é só tirar, colocar na parte de baixo da geladeira, tá? E esperar perder o gelo, descongelar, e usar normalmente, do jeito que a gente vai utilizar, tá? Então eu coloco o plástico assim, tá? Dessa forma, e apalpo. Tá? Então eu venho aqui, vou deixar o plástico bem juntinho com o glacê real, para que ele não fique ressecado, tá? Junto tudo, coloco para dentro do meu potinho e fecho. Não precisa ir na geladeira, tá? Só se for congelar mesmo. E eu posso deixar dessa forma por 7 dias e utilizando aos poucos. Daí a gente vai usar esse glacê real para fluir ele, tá? Eu sempre faço 2 pontos de glacê real para os meus biscoitos. E nos biscoitos eu sempre faço fluido 12 segundos. E o ponto de contorno, tá? Que eu também vou explicar como que faz certinho. Agora, a gente vai fazer o seguinte. O glacê da batedeira, ele tá assim, bem firminho, tá? Eu não consigo fazer um trabalho aqui para deixar no meu biscoito lisinho. Então, eu vou fluir, vou deixar ele mais fofinho para fazer o primeiro ponto, que é o contorno. E eu vou usar, primeiro eu uso o corante para depois usar a água, tá? Água filtrada, pra gente poder deixar esse glacê bem líquido, tá? Aí eu vou ensinar o ponto certinho. Então eu começo pelo corante. Esse vermelho aqui é um tom muito bonito e ele é bem forte. E ele fica vermelho rapidinho aqui no glacê. Então aqui eu já posso colocar um pouquinho de água, tá? Então eu vou colocando de gotinha em gotinha. Aí coloco mais um pouquinho de corante, aos poucos. Eu quero que, como assim, o Natal vermelho é um tom bem vivo, então eu preciso deixar ele chegar num tom bem vermelho Natal. Gotinhas de água, tá? Porque eu preciso tirar o primeiro ponto dele, que é o de contorno. Então eu não posso jogar água e fluir ele rápido, porque senão depois eu perco e não consigo. Pode ver que ele já ficou bem cremosinho, tá vendo? Ele não tá mais aerado. Mas aqui eu vou precisar ainda um pouquinho mais de corante vermelho, né? Vou colocando aos poucos e eu posso também colocar mais umas 2 gotinhas de água, tá? O glacê real, ele seca muito rápido, né? Então, se eu tiver com ventilador, com ar-condicionado, eu não vou conseguir trabalhar bem, porque ele vai ressecando. Só de a gente já fazer aqui, fluir ele, deixar no ponto, pode perceber que vai secando em volta. Então é tudo muito rápido, tá? Então pode ver que ele já tem um pequeno brilho, ó. Esse brilho é devido à água, tá?
que eu fui hidratando o meu glacê. Então eu hidratei ele e ele já tá com um pouquinho de brilho, mas ainda não tá no ponto que eu quero, tá? Vou colocar mais um pouquinho de corante, um pouquinho de água. É tudo aos poucos. Esse é o processo mais importante para poder trabalhar com os biscoitos decorados, porque é através desse processo que eu vou conseguir fazer uma finalização legal ali no meu biscoito, tá? Mais uma gotinha de corante, quero um tom mais, um pouquinho mais vermelho que esse. E mais umas gotinhas de água, porque ele ainda tá um pouco firme, eu não consigo trabalhar com contorno. Então, olha, para vocês verem, eu puxei o glacê, ele tá demorando para virar, para fazer a curvinha. Não tá num ponto legal, tá? Porque para que eu possa fazer um contorno no glacê do desenho, esse biquinho aqui, ele tem que virar rapidinho. Então, ele tá demorando, olha, ele nem vira. Então, ele precisa um pouquinho mais de água. A gente precisa hidratar ele mais um pouquinho. Isso que aqui a gente tem que fazer aos poucos, porque uma gotinha de água eu posso perder o ponto, mas que não é um problema, porque aí eu posso pegar o ponto, esse daqui, o firme, e colocar um pouquinho mais e mexer, né? Até ele, se eu perdi o ponto, mas tem como eu voltar. Põe um pouquinho do branco e vou misturando até eu conseguir. Então pode ver que ele tá com um brilho maior. Coloquei 3 gotinhas a mais de água. E quando eu puxo, o bico ainda tá bem firminho, mas olha lá, olha, ele já dá mais umas gotinhas. Olha, ele já vira rapidinho, tá vendo? Olha. Viu? Ele já vira. Então, eu tenho ele firminho, um ponto mais firme, tá? Vou colocar mais umas gotinhas de água, porque eu quero ele um pouquinho mais macio para conseguir trabalhar bem ali com o contorno. Olha, ele já tá com bastante brilho. E eu já vejo que ele já me dá um resultado legal aqui, olha, ele já faz uma curvinha, tá vendo? Então agora, o que eu vou fazer? Eu já tenho um glacê bom para contorno aqui, tá? Ele tá bem fofinho, bem macio, e ele já faz um pico bem curvadinho aqui, tá? Eu já consigo trabalhar com ele no biscoito, então eu vou tirar um pouquinho desse glacê real e colocar na minha manga, tá? Que mas só um pouquinho, só para me fazer o contorno. E o restante eu vou continuar fluindo com a mesma cor, tá? Então, vou lá. E agora eu vou continuar fluindo esse daqui. Agora eu posso pôr um pouquinho mais de água, tá? Porque agora eu vou ensinar a fazer o ponto. Eu gosto de trabalhar com o 12. Posso fazer no 10, 14, 16. Quanto mais assim, firminho eu fizer o meu glacê, não tão fluido, mais eu consigo deixar ele fofinho, com aquela divisão parece a almofadinha, né, que a gente fala. Então agora eu tenho que mexer o meu glacê bem delicadamente, não posso bater muito, porque quanto mais eu bater esse glacê, mais ele vai agregar ar, ele vai fazer bolhas, tá? Por isso que eu gosto de usar essa espátula da Mago, porque é melhor do que a colher, porque a colher faz com que agregue bolhas e ar nesse biscoito, nesse glacê, tá? E na hora que eu for jogar no biscoito, vai começar a subir bolinhas, então não vai ficar uma finalização legal. Essa espátula é muito boa para poder trabalhar com os biscoitos. Então vou colocar mais um pouquinho de água.
Pode ver que o brilho começou a aumentar. Então agora eu jogo o meu biscoito, o meu glacê, e eu vejo que ele não se junta com o outro, então eu preciso de mais água, tá? Então eu vou colocando aqui de pouquinho em pouquinho a água, vou misturando delicadamente, porque se eu bater, vai fazer muita bolha aqui. Então, cada vez que eu coloco água, eu jogo um pouco, tá? Para que eu nunca perca o ponto. Eu vejo que não se junta, tá? Olha, não tem nem como contar. Tá demorando ainda, então eu coloco mais um pouquinho de água. Bom, então quando eu jogo o glacê, eu conto 12 segundos aqui, tá? Porque eu vou utilizar em desenho. Então, eu conto os 12 segundos, deu os 12 segundos e esse glacê se misturou com o de baixo, ele já tá pronto para colocar no biscoito. O biscoito já tá pronto para receber esse glacê, que eu sei que ele não vai sair para fora, não tá tão fluido, tão líquido, tá numa consistência legal. Mas eu vejo que ele demorou muito, não tem nem como ainda fazer a contagem, tá? Então, vou colocar mais umas gotinhas. Agora eu jogo e a gente vai contar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demorou para poder dar uma misturadinha com o de baixo. Então, a gente vai colocar um pouquinho mais de água, tá? Pouquinha coisa. E aqui já tá chegando já o ponto que a gente vai trabalhar no Papai Noel, no sino também, na luvinha, na botinha. Então, vamos lá. Contando novamente. Joguei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês viram que ali, olha, ele quase se misturou. Se eu der uma chacoalhadinha, olha, ele fica invisível as riscas. Então, esse é o ponto nosso pro glacê real, pra gente colocar no biscoito, fazer o preenchimento, tá? Então, aqui eu não vou correr risco, não é um ponto que eu vou colocar no biscoito e ele vai escorrer para fora, tá? Então, eu fiz o ponto 12. Quando é uma base reta, eu posso fazer no ponto 10, tá? Mas esse ponto, ele é perfeito, assim, para trabalhar com qualquer tipo de modelo. Aí vocês vão ver aqui que já fez uma bolhona, tá vendo? Olha aqui. Olha lá, tá vendo? Então é isso. Aí o que eu posso fazer agora? Dar umas batidinhas, tá? Para essa bolha subir, que tem aqui essas bolinhas, esse ar que tem no meu glacê subir, fazer a bolha aqui. E eu também deixo agora um pouquinho descansando com um Perflex úmido, tá? Coloco aqui assim, uns 2 minutinhos mais ou menos, a bolha vai subir. Tá? E aí eu vou furando com a agulha, ou se não com a própria espátula minha, e tiro todas essas bolinhas para não atrapalhar na minha decoração. Agora a gente vai fazer o branco, tá? Eu coloco aqui a quantidade que eu vou usar. Branco eu vou fazer um pouquinho a mais, porque eu vou fazer as bases. Vou ensinar uma técnica legal aí de decoração para vocês. O branco, mesmo que o glacê real ele é branquinho, eu gosto de colocar um pouquinho de corante. Por quê? Corante branco. Por quê? Porque na hora que eu for fazer a secagem desse glacê, ele não vai amarelar no biscoito. Corre risco também da manteiga, às vezes tem algum pouquinho de corante na própria manteiga, e não deixar o meu trabalho branco amarelo. Acontece, tá? Os nossos biscoitos, como eles têm validade de 30 dias,
às vezes a gente leva um tempo assim para poder consumir. E nesse período, o branco, né, ele pode amarelar um pouquinho. Usando corante, umas gotinhas só, evita com que isso aconteça, tá bom? Então é só um pouquinho mesmo, tá vendo? Olha, o corante. E fazer o primeiro ponto, igual eu ensinei, que é o ponto macio, tá? Eu já tenho o meu ponto de contorno, tá bom? Olha. Coloco na manga um pouquinho desse. Agora fluindo esse outro aqui, não, igual a gente fez do vermelho, tá? Coloco um pouco mais de água. Então, aqui a gente já percebe um brilho intenso do glacê, tá? E bem fluido. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ele se misturou. Olha, se eu der uma chacoalhadinha, eu vejo que ele se mistura completo. Esse é o ponto correto, tá? Aqui, pessoal, aí vocês viram que as bolinhas sobem, né? Então, para que esse processo aqui não atrapalhe na hora da finalização dos meus biscoitos, então subiu as bolinhas, olha, eu consigo, né, tirar, né, passando a agulhinha, furando, né? E aí eu não vou ter dificuldade depois com bolhas no meu glacê real. Quero que fique o meu trabalho lisinho, bonito, bem profissional. Então aqui tá pronto, a gente vai colocar agora no saquinho. Então aqui a gente tem um ponto firme, um ponto macio, né, e um ponto fluido para preenchimento e contorno. Contorno e preenchimento, tá bom? Agora eu vou preparar as outras cores, que nosso tema é Natal, e eu já vou mostrar pra vocês as outras cores prontinhas, tá? Então, o verde, tá? Eu fiz um ponto de contorno e um de preenchimento, e de repente, assim, vocês fizeram a cor e demorou um pouquinho, pode ver que às vezes a cor vai dar uma descida, né? Porque vai se misturar, a água se separando, então dá uma mexidinha aqui no saquinho e tá pronto. Esse foi pouquinho, eu consegui fazer dessa forma. Você pode ver que o meu saquinho, ele tá bem, não tá apertado. Então, na hora que eu fizer o cortinho aqui, eu não vou perder o meu glacê, tá? Então, eu fiz o verde, o marronzinho, né? Então, o preto, esse daqui também, que é o rostinho do Papai Noel, tá bom? Então, quando eu vou produzir um biscoito, daí eu vejo as cores que eu vou usar nesse modelo. Eu vou usar o vermelho aqui e o branquinho. Então eu sei que eu vou usar o vermelho e o branco. Então eu já consigo saber. E o preto aqui, que é da fivela, que a gente vai fazer também a fivela da botinha, tá? E aí no caso, a árvore, o verde, o marronzinho. Então eu já deixo as cores tudo bonitinho, separadinho, porque aqui a gente tem um tempo de preparo, né? E aí eu trabalho agora só fazendo a parte de glacê e secagem, tá bom? Então agora o que eu posso fazer então, né? Quando eu quero usar um bico, então eu vou colocar o bico aqui, não vou precisar fazer o corte, né? Mas como eu quero usar ele sem o bico, eu quero fazer um corte, eu quero fazer um corte bem fininho. Então eu começo, tá? Eu vou fazendo aqui separadinho, um cortinho. E eu vou fazendo o teste aqui no meu pratinho para saber a espessura desse risco que eu vou ter ele. Olha, muito fino, tá? Então eu tenho que vir aqui
uso essa parte aqui para fazer o cortinho, fica melhor, tá? Então, olha como eu já tenho um traço bem legal, tá? Então, aqui, o que a gente pode fazer? Dá para me trabalhar, já iniciar as minhas vendas, a minha produção de biscoito imediatamente, né? Mas eu posso também treinar bastante esses traços. Aí depois eu vou explicar para vocês uma forma que eu ensino para ter a prática, né? Para poder treinar esses traços aqui, tá? Então, o branco eu já tenho um traço legal aqui. Então, quando eu vou decorar, eu vou pôr aqui, vou puxar ele. Eu nunca vou vir no biscoito reto assim. Eu vou colocar e vou puxar, tá? E o de preenchimento, eu corto ele um pouquinho maior, tá? Dá pra mim preencher legal, tá vendo? Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui fazendo o meu triângulo. Eu quero fazer uma base, né, que eu vou fazer uma personalização, vou precisar dessa base. Então, eu venho aqui, né, coloco. Vou fazer o meu contorno, tá? Esse é o depois eu faço o meu preenchimento. Sempre trabalhando com o glacê levantado, tá? Posso apoiar a mão aqui do jeito que vocês acharem assim mais legal. Eu não gosto de apoiar. Pra não ficar esse pedacinho aqui que vai juntando um glacê com o outro, então eu dou uma arrumadinha aqui, né? Ele fica, esse daqui a pouco a gente vai preencher, tá bom? Então aqui que é a emendinha, dou uma acertadinha, tá? Pra gente fazer o preenchimento. Caso, por exemplo, eu tô vindo aqui, eu errei, tá? Eu venho, tiro esse glacê real, não vou perder o meu biscoito e inicio novamente, porque aqui a gente vai preencher ele com glacê real. Então agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o preenchimento, tá? Eu já tenho contorno. Tem como fazer o biscoito somente com esse ponto? Tem, tá? Eu gosto de fazer assim porque não vou correr o risco do meu glacê se de repente eu colocar um pouquinho a mais esse glacê não sair pra fora. Eu gosto de fazer ele um pouquinho alto para o glacê ficar bem legalzinho, tá? Então eu começo a preencher, tá? Aí eu já posso ir devagarzinho, sem pressionar muito. Eu já venho, já dando, trabalhando com ele para que ele já comece a se assentar. Então eu venho preenchendo devagarzinho, tá? Pressionando pouco, porque essa pressão também que eu faço aqui vai causar bolhas, né? Então sempre, se for muito rápido, então eu já venho aqui já trabalhando, já alisando o glacê real com o próprio saquinho, tá? Com o próprio bico. Olha, preenchi bem, não deixei nada, nenhum lugarzinho, então eu já venho aqui, olha. Não vou conseguir nem visualizar a minha emenda aqui da base que eu fiz. Dou uma chacoalhadinha no biscoito, né? Então eu já tenho uma base, tá? Se subir uma bolinha aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra tirar. Então agora a gente vai aqui na estrela, preencher a estrela também, então a gente sempre começa nas beiradinhas. Então tem que fazer um preenchimento igual. Vocês viram que
Nesse ponto que a gente fez, olha, agora eu vou trabalhando aqui para não aparecer as emendinhas, né? Contorno eu consigo vir, tirar ele, fazer novamente, caso eu ache assim, não ficou legal. Venho ali, faço novamente, né? Dou uma mexidinha, o próprio glacê vai se assentando. Eu venho aqui com a agulha em pezinha, olha lá, eu furei a bolinha, então eu venho, dou uma ajeitadinha, sumiu, tá? A gente vai levar para fazer a secagem desse glacê real, tá? Eu seco eles a 40 graus no forno, tá bom? E posso secar eles no forno, eu trabalho no meu ateliê com o forno da Santec, que é aqueles que tem turbo, mas eu trabalhei muitos anos com forno a gás, tá? Então, o que eu fazia? Eu preciso de fazer a secagem desse glacê a 40 graus, né? Baixa temperatura, porque eu não quero assar ele, eu quero somente criar uma película por cima. Então, o que eu posso fazer se eu tenho só o fogão a gás? Ligo no mais baixo que eu consigo aí e deixo a porta aberta, tá? E aos poucos eu vou colocando a mão para ver se não tá muito quente, vou tirando a forma até fazer a película do glacê real, uma casquinha por cima que vai dar aquele brilho, aquele trabalho legal para nossa base e qualquer outros modelos, tá bom? Então eu vou levar para secar no nosso forno aqui. Então, gente, aqui, olha, a gente pode fazer a divisão do nosso desenho. Eu tenho uma luva, então eu sei que aqui essa parte é branca, essa é vermelhinha. Aqui na botinha eu vou fazer o cinto, tem a parte branquinha aqui, né, da botinha vermelhinha. Então eu uso essas canetinhas para poder fazer a divisão, tá? Então, para poder fazer a transferência de desenho, geralmente eu uso o lápis atóxico próprio que a gente usa na confeitaria mesmo. Confeitaria artística usa muito. Mas para essas divisões eu gosto de usar a canetinha, tá? Então eu venho aqui, então eu vou fazer mais ou menos aqui. Então eu vou fazendo pontinhos, tá? Fiz os pontinhos, aqui eu já sei que eu vou ter uma divisão. Aqui eu quero o vermelhinho mais retinho, então eu faço, não preciso riscar. Alguns eu acabo fazendo os risquinhos, mas esse daqui, os pontinhos, eu já sei que ali eu tenho uma divisão de desenho. Então, aqui eu não vou fazer o firme, né? Somente o de preenchimento, o de contorno eu não vou usar, só o preenchimento. Porque eu vou usar uma técnica diferente. Vou usar confeitos de açúcar, tá? Então, o que eu venho, não precisa ser certinho, não, e nem muito rente ali. Eu vou usar açúcar, então eu não posso fazer muito na beiradinha do meu biscoito, igual eu fiz o outro lá. Aqui eu posso preencher sem, assim, precisar de alisar, porque eu quero mesmo um efeito de luvinha, né? Não vou nem preencher mais, porque senão o açúcar vem aqui. Então aqui eu só vou dar uma acertadinha, tá? Daí eu venho com o açúcar, tá? Olha, o açúcar eu escolhi o vermelhinho. Coloco aqui e vou preencher com o açúcar. Opa, fiz uma lambança aqui. Tá? Então eu jogo bem nas beiradinhas, olha. E vou virando, para que a minha luva fique bem preenchida com o açúcar. Olha que efeito lindo, maravilhoso. Fica o biscoito, tá? Aí, esse biscoito também eu vou levar para secar, tá? Vou levar no forno, aí em torno de uns 20 minutos, igualzinho o outro meu, tá? Aqueles que já está lá fazendo o processo de secagem.
vocês verem que aqui, olha, o nosso glacê, ele já tem uma casquinha formada, tá? Só que eu percebo que a minha forma tá um pouquinho quente, então eu movimento ela, tiro um pouquinho e depois eu volto na secagem para que o meu glacê não trinque, tá bom? Aqui eu tenho um biscoitinho que eu vou fazer o Papai Noel, também fiz a divisão com a minha canetinha, tá? Daí eu fiz os pontinhos. Então, eu usei essa técnica de transferência para mim poder ter o meu biscoito todos padrão, tá? Então aqui o rostinho, eu usei o papel manteiga, eu fiz o desenho, vim e fiz o contorninho com a canetinha, tá? Com os pinguinhos. Aí aqui a divisão do gorrinho do Papai Noel e aqui a barbinha dele. A bolinha aqui da touquinha não precisa, que eu já sei que ali mais ou menos vai ser redondinho, então eu tenho ali mais ou menos a divisão, tá? Então eu uso essa técnica aqui para que meus biscoitos tenham um padrão, tá? Em todos eu uso isso, então não vai ter um biscoito que vai ficar com uma touquinha menor e a outra maior, todas vão ficar iguais. O rostinho dele, eu não vou fazer o ponto de contorno, somente vou preencher, tá? Então, eu gosto também de fazer dessa forma. Sempre deixo aqui no cantinho, né, do meu trabalho, o desenho que eu vou fazer aqui, né? Porque eu posso também acompanhar, mesmo que eu tenha os pontinhos, eu acompanho aqui sempre, tá? Então, eu vou preencher essa parte do rostinho. Depois tenha uma finalização legal, bem altinho. Então vou dando uma ajustadinha. Então, gente, cada parte dessa é um processo de secagem, tá? Eu tenho que levar no forno aí de 15 a 20 minutos, depende do forno que vocês trabalhar. Então, cada parte dessa, eu não posso colocar o branco e o vermelho aqui, porque eles vão se misturar, tá bom? O que eu posso fazer é já fazer a parte de cima da touquinha. O contorninho. Então eu vou vir. Então, gente, eu uso esses pincel aqui somente para produção do meu trabalho, tá? Então não tem outra finalidade. Eu vou tirar o excesso de açúcar aqui, tá? E agora eu vou fazer a parte pretinha aqui do cinto. Então eu vou vir fazer o contorno, tá? Então aqui é um trabalho mais delicado, que vai ser, essa base vai ser lisa. Vou colocar mais um pouquinho aqui, porque eu não quero que ele afunde. Às vezes essa parte pequenininha da botinha é bem curta, pode acontecer de afundar, né? Pode ver que o Papai Noel, ele já criou uma casquinha ali no glacê real, tá? Então ele já tá quase pronto para poder tirar e fazer as outras partes. Então aqui, pessoal, vocês percebem que o nosso glacê, ele ficou mais ou menos, o biscoito, uns 15 minutinhos lá no forno. Olha o brilho, vou ver se eu consigo aqui, que ele tem, tá? Isso é resultado, né, que a gente bateu bem o glacê, a mistura da glucose, tá? Uma secagem perfeita, tempo certo. Pode ver que biscoitos pequenos pode acontecer de criar dolinas, não criou, não afundou, olha, certinho. A gente vai fazer uma pintura com a cor de ouro, ou eu vou chapiscar o ouro aqui, né? Depois eu vou mostrar essa técnica para vocês. Esse biscoito eu vou usar a técnica de papel de arroz, uma personalização super prática, e dá para fazer muita quantidade, né? Como agora é final de ano, dá para fazer vendas assim em grandes quantidades, e é bem prático e rápido. Só que para isso eu preciso que esse biscoito esteja de 8 a 10 horas já com o glacê, tá? Prontinho. Ou até mesmo faz hoje, amanhã faz a aplicação do papel de arroz, tá? Eu vou estragar um biscoito aqui para mostrar para vocês como que ele fica lá dentro. Ele tá seco aqui agora, tá vendo? Olha, sequinho, ele criou uma casquinha.
E só que lá o meio ele tá molinho ainda, então esse processo é dele mesmo, ele vai finalizar a secagem sozinho. A gente acelerou aqui o processo de secagem, tá? Que é o resultado de um biscoito lisinho com base lisinha, não tem um biscoito rústico aqui. Então aqui eu vou estragar esse biscoito aqui para mostrar para vocês, tá? Olha como ele ainda tá molinho lá dentro, tá vendo? Então, o correto é eu esperar umas 6, 8 horas ou no dia seguinte fazer a aplicação do papel de arroz, tá? Porque olha, se eu aperto, tá? Ele ainda tá mole. Que a gente acelerou, agora esse processo vai aos poucos secando. Aqui, a gente vai terminar então a luvinha, tá? Então, eu vou tirar o excesso de açúcar, tá? Venho com os confeitos de bolinha, esses também da Mavalério, tá? Então, só vou preenchendo. E esse biscoitinho já está pronto, que vai compor a minha decoração de Natal com os modelos que eu escolhi de biscoito. Então, aqui a gente tem a botinha já, né? A parte preta já tá sequinha. Então, a gente vem agora, vamos fazer também igual a luvinha, tá, gente? Ela é mais pesadinha, a gente ajeita, tá? Então, dá uma apertadinha. Esse biscoito depois vai ficar só o cinto pra gente fazer, tá bom? Agora eu vou voltar pro forno secar novamente. Então aqui, gente, a gente fez o processo de secagem, você viu? Olha que brilho lindo quando a gente acelera a secagem no forno, tá? Bonito, lisinho, não tem furinho nenhum, tá? Então assim, tem o fogão a gás, eu trabalhei muitos anos, só que tem que ficar atento, né? Porque a temperatura alta pode trincar, então tem que deixar o fogão aberto, a tampa aberta do forno, e observar. Então a gente vai fazer agora a barba do Noel, só que eu vou fazer o contorno, tá? Vou dar uma batidinha, tá? E vou levar para secar novamente, tá bom? Porque daí depois a gente finaliza com o gorrinho. Aqui, gente, eu vou fazer agora a fivelinha, tá? Da minha botinha. Então, aí eu venho aqui, dou uma acertadinha, tá? A fivelinha pode ser um pouquinho mais rústico. E a gente não precisa levar mais para secar esse biscoito, ele também já está pronto. Só que eu vou pintar a fivela de ouro, aí depois eu mostro para vocês. A gente vai fazer também agora esse modelinho que é o boneco, né, de gengibre, é o Gingerbread. Ele é um biscoitinho bastante, né, procurado agora na época de Natal, tá? Então eu vou usar a cor, essa cor de marrom nele, vou fazer o contorno e um preenchimento único, não tenho divisão aqui, tá bom? E a gente vai secar esse biscoitinho no forno igual aos outros. Agora a gente vai fazer um modelinho de árvore. Essa árvore a gente pode fazer simples, tá? Mas ela fica um biscoitinho bonitinho, diferenciado. Eu não vou usar decoração, somente a base verde e também o tronquinho aqui de marrom. E eu posso colocar açúcar também, tá, pessoal? Que é desses vermelho, aí eu posso colocar no verde, tá? Mas eu vou fazer a base retinha aqui e depois eu vou colocar um ouro também por cima, chapiscadinho, para mostrar a opção também diferenciada aí, tá? Então eu vou começar pela base da árvore aqui de baixo.
Então, esse biscoito aqui a gente vai secar ele também, tá? Aqui, a gente agora vai fazer o bigodinho dele, tá? Então, eu vou seguir esse risquinho meu aqui, tá? Então, eu venho aqui, começo aqui. Então, vou levar para secar o bigodinho. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a barriguinha do Noel, tá? Para compor o nosso kit de Natal. Então, eu fiz o desenho dele aqui, mesmo tamanho de cortador. E aqui tenho a fivelinha, né? Então, eu deixo como base, tá? Então, eu venho aqui, coloco ele aqui. Vou fazer o risco aqui, tá? Beleza? Eu faço o risco para fazer as beiradinhas de vermelho. Agora eu vou levar esse biscoitinho aqui para secar também, tá? Que aqui eu vou fazer a parte branca. Aqui, o nosso bonequinho já tá sequinho também, tá? Então, eu posso fazer assim, uma personalização, né? Que é a mais usada. Faço os risquinhos aqui na mãozinha dele. E a boquinha depois a gente faz de canetinha, tá? Então, eu vou levar para secar esse daqui também. Então, agora, pessoal, finalizando aqui a parte da árvore, tá? Então, eu venho aqui e eu faço assim, um tronco mais rústico. Eu posso usar uma estrelinha daquelas de confeitos também, tá? Que tem da Ana Valério. Daí eu colo uma estrelinha e pinto ela, tá bom? Mas também dá para fazer com glacê real. Eu vou usar aqui o meu glacê fluido e vou puxar uma estrelinha bem simples e rústica, tá? Então, vou fazer um pontinho aqui. Vou levar para secar essa estrelinha, tá bom? Então, agora aqui eu vou preencher o meinho, tá? E eu vou colocar confeitos. Não preciso preencher muito, porque ele senão fica muito alto. E a gente também vai usar o cinto. O cinto eu vou colocar por cima, para simbolizar que tá por cima da roupinha do Noel, tá? A gente tem a base, né? Lisinha. Vamos fazer uma personalização aqui com papel de arroz. Eu fiz o papel, né? Então eu já tá na medida certinha e vou aplicar nesse glacê sequinho, tá? De um dia para o outro, tá? Aqui eu achei essa imagem, tá? Eu posso escrever nome no papel de arroz, eu posso fazer qualquer personalização. Aqui eu fiz um da loja, olha. Então, para mostrar as opções, posso presentear um familiar com um nome, colocar na árvore um biscoito com o nome da pessoa, tá? Do amigo, da família, ou se não vender também, conforme o cliente vai pedindo. Quero com o nome tal, e aí personaliza no próprio celular ou no computador e manda fazer a impressão no papel de arroz, tá? Aqui eu tenho um Feliz Natal e aqui eu tenho a estrela, tá? A estrela é um cortador normal, simples. Aí, o que eu faço aqui no papel de arroz? Eu faço aqui para mim conseguir imprimir um desenho no papel de arroz. Eu venho, faço as medidas, tá? Da minha estrela, passo para a pessoa que vai fazer a impressão, tá? Ela tem 7, daí a medida daqui certinho, olha, 7,5 também. Vai fazer, eu só recorto e vou aplicar. É muito bonito também agora para a época de Natal, esse tipo de personalização. Aqui eu tenho um pouquinho de água, tá? Água filtrada. O que eu faço agora? Eu posso usar o gel também para aplicar esse papel de arroz. Mas eu gosto de aplicar ele com o próprio glacê real, tá? Eu venho, pego um pouquinho do glacê firme, coloco aqui na água. Eu vou fazer como se fosse uma colinha. Então, eu vou usar um pincel, qualquer pincel que vocês
Tenho aí. Vou misturar e vou fazer uma cola. Um glacê real, tá? Olha, bem ralinho. Não precisa tempo aqui para contar nada, ó, é ralo. É só para grudar o papel de arroz no glacê real. Então aqui, pessoal, o que eu faço, tá? Eu vou usar um papel toalha para pressionar o papel. Então eu venho aqui, simples, muito simples esse biscoito. Passo essa colinha no meu glacê, tá? Tiro o excesso aqui, olha. Só para colar mesmo, tá vendo? Olha. Aqui assim. Pego o meu glacê real e venho, posiciono ele aqui, tá? Venho aqui e aperto com o papel toalha. Dou uma pressionadinha, tá? Seguro um pouquinho e vou levantar. Tá colado, tá? Caso eu perceba aqui que deu uma levantadinha no meu papel de arroz, não tem problema. Nesse daqui não deu, tá? Colou perfeitamente. Eu venho, passo um pouquinho mais nas beiradinhas, seguro. Toda delicadeza, né? Para que o papel de arroz não grude aqui no papel toalha. Também não posso ter um excesso aqui de glacê líquido, tá? E colou. Daqui a pouco a gente vai fazer uma finalização. O biscoito assim já fica bonitinho, tá? Mas eu quero uma coisinha assim bem legal de Natal. Então eu vou finalizar ele ainda, tá? Então eu vou fazer esse processo em todos os meus biscoitos. Esse tipo de trabalho é muito rápido, tá? Dá para fazer aí 50, 100 biscoitos rapidinho, tá? Então é um processo muito rápido. Eu venho aqui, colo, posiciono, aperto, seguro um pouquinho, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai utilizar o glacê real para fazer uma finalização aqui. É o ponto de contorno, tá? Então, olha, o mesmo glacê real que eu usei para fazer o Papai Noel, para fazer as bases, para fazer qualquer tipo de decoração hoje, eu vou usar esse para finalizar aqui também meus biscoitos, tá bom? Então, eu vou começar pelo quadradinho, vamos começar pelo embaleme. Então, a gente vem aqui, não precisa ser certinho, tá? Que é legal que os confeitos ficam de forma assim que não seja uniforme, para dar uma coisinha assim mais rústica de Natal, os confeitos de bolinha, aí parece que lembra muito neve, né? Então eu venho com meus confeitinhos, né, as bolinhas. O que eu vou fazer agora? Pego o meu biscoito e viro ele. Tá? Viro, dou uma ajeitadinha de leve, tá? E tá pronto o meu biscoito. Aqui, pessoal, na estrelinha eu tenho várias opções para fazer a finalização, tá? Eu faço um trabalho também com bicos, né? Eu posso usar esse bem pequenininho aqui da Mago. Então eu venho fazendo, faço um pinguinho, puxo, faço um pinguinho e puxo. Hoje eu vou usar os confeitos para combinar com a minha coleção de Natal, mas dá para fazer com muita opção. Dá para fazer também com bico perlê, tá? Vou fazendo os pontinhos, puxando, tipo gotinhas, tá? Ou pontinhos. Ou
Não quer finalizar, o biscoito também tá pronto, tá? Então aqui eu vou ensinar uma técnica legal também, que fica, é simples, tá? Eu fiz a base que a gente fez, então eu pego, coloco o glacê real, tá? Assim. Pego o pincelzinho um pouco úmido, tá? Vou tirando o excesso, vou passando em todo o biscoito. Nota que o meu pincel tá um pouquinho úmido. Então vou... Uma técnica também de produção, fica muito legal. Agora eu venho com o meu brilho, tá? Da Mago. Eu vou usar um pincelzinho assim, fofinho, tá? Coloquei o brilho e vou bater com o dedo. Efeito bem legal, tá? Pessoal, então aqui a gente vai usar uma técnica muito legal também, viu? Então olha aqui, ó. Eu fiz um sino, usei nele a mesma técnica de volume, tá? Igual eu usei na botinha. E usei também o brilho, tá? Aquele que a gente usou na estrela. E eu vou fazer a pintura dessa pontinha aqui com esse ouro da Mago, tá? Vou usar esse. E eu vou diluir com... vou colocar aqui um pouquinho álcool de cereais, tá bom? E eu vou colocar um pouquinho do ouro aqui no cantinho, eu vou trabalhando com álcool de cereais, porque seca rapidinho. E eu vou fazer a fivelinha e vou fazer uns acabamentos legais para os biscoitos ficarem finalizados. Daí aqui eu tenho o álcool, tá? Então eu vou colocar um pouquinho, vou colocando ele aqui no cantinho e vou fazendo a finalização. Eu vou pintar o meu biscoito, tá? Eu quero que ele tenha assim um acabamento. Eu uso um pincelzinho aqui de pontas finas. E agora eu vou usar um pincelzinho assim, tá? Eu vou molhar nesse álcool de cereais e com o ouro aqui, um pouquinho mais em líquido que eu vou colocar para cá. Depois esse álcool seca, eu junto com o pincel e guardo no potinho, tá, gente? Eu reaproveito. Eu cortei um pedacinho de papel que eu quero colocar aqui, que eu não quero que pegue o ouro no meu tronco. Então eu venho aqui e vou só pincelando, tá? Tem um pouquinho mais. Vou puxando e batendo, ó, para que fique chuvisquinhos de ouro. Então aí eu tenho uma árvore simples e personalizada, tá? Agora eu vou pintar a minha estrelinha. E minha árvore e as estrelas estão prontas. Aqui a gente vai terminar então a barriguinha fazendo a fivelinha, tá? Então a gente vem aqui, vou secar para mim poder pintar a fivelinha, tá? Então, pessoal, a gente agora vai fazer o olhinho, a sobrancelha do Noel, tá? E o biscoitinho tá finalizado. Caso eu queira fazer uma bochechinha aqui, eu posso. Eu tenho que esperar um pouquinho mais fazer a secagem desse glacê. Eu posso usar esse rosa aqui, tá? Eu vou fazer depois para demonstrar para vocês, para ele ficar com uma bochechinha ver mais assim rosadinha, símbolo de frio. Então aqui eu tenho um pouquinho só desse rosinha, tá? Daí, o que eu faço? Eu tiro o excesso, tá? Para não ficar assim muito
uma cor muito forte. Tiro o excesso e venho aqui e vou passando aos poucos com esse pincelzinho aqui, tá? Que eu tenho, mas qualquer pincel dá certo aí. Então eu venho. Lá já começou a ficar rosadinho, tá vendo? Então esse Papai Noel é o do desenho, tá? Com a técnica que eu ensinei de volumes. E você vê que o processo de secagem nosso forneceu pra gente esse efeito de brilho, esse efeito, sabe, lisinho. Então, dessa técnica que a gente usa, a gente tem uma finalização de um desenho assim. Posso usar esse tipo de trabalho, esse tipo de técnica em qualquer desenho, tá? Em qualquer divisão. Eu posso pegar um desenho e fazer no biscoito o que eu imaginar. Usando essa técnica que eu passei, o biscoito vai ficar lindo, maravilhoso dessa forma. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dos nossos biscoitos decorados de Natal e que vocês tenham boas vendas, uma boa produção, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode comentar aqui que a gente responde a dúvida de vocês, tá? Segue a gente nas redes sociais, no YouTube, assina o sininho para você receber aí todas as notificações, nossos vídeos, tá? Segue a gente nas redes sociais, Instagram da loja, no meu Instagram, me segue lá. E espero aí que tenha gostado e possa ter contribuído bastante aí com as vendas de Natal, produção de Natal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estar aqui acompanhando a gente nesses biscoitos decorados e até uma próxima. Um abração a todos. E... tem como pausar?